Senhores passageiros, sejam bem-vindos a bordo do nosso trem com destino aos conhecimentos sobre o modal ferroviário. Eu sou a Capitã Gabriela e estarei com vocês durante toda esta viagem. Antes de partirmos, vamos entender o que é o modal ferroviário. O modal ferroviário é o transporte realizado sobre as linhas férreas. Desempenha um papel vital na infraestrutura de transporte mundial, sendo conhecido por sua eficiência, capacidade de carga e baixo impacto ambiental. Inventado no século XIX pelo inglês Richard Trevithick em 7 de setembro de 1825 na Inglaterra, esse modal tornou-se crucial para a movimentação de grandes volumes de mercadorias e passageiros, contribuindo significativamente para o desenvolvimento econômico e social. Mas como funciona o modal ferroviário? Ele é composto por trilhos, locomotivas potentes e vagões que podem transportar desde minério de ferro até passageiros, conectando cidades e países. Nossa primeira parada é a estação Vantagens. Transporte de maior volume de carga e a longas distâncias. Imagine transportar toneladas de cargas por milhares de quilômetros com eficiência. Esse é o poder das ferrovias, ideais para grandes volumes e longas distâncias. As ferrovias movimentam a economia de forma estratégica. Menos poluição. As ferrovias são verdadeiras aliadas do meio ambiente, comparadas a outros modais. Elas emitem significativamente menos gases poluentes, contribuindo para um futuro mais sustentável. Baixo custo de transporte. Quando falamos em economia, o modal ferroviário ganha destaque. Seu custo operacional é baixo, tornando-se uma escolha inteligente para empresas que desejam reduzir despesas de transporte. Baixo risco de acidentes. Mais segurança nos trilhos. O transporte ferroviário apresenta um índice de acidentes muito menor em relação a outros modais, garantindo tranquilidade para cargas e passageiros. Diversas opções energéticas. Versatilidade é um ponto forte das ferrovias, seja vapor, diesel ou eletricidade. Esse modal oferece diferentes formas de energia para atender às necessidades de cada época e região. Inexistência de pedágios. Sabia que nas ferrovias não existem pedágios? Isso reduz ainda mais os custos logísticos, tornando o transporte ferroviário uma solução acessível e eficiente. Menor índice de roubos. Além de econômico e sustentável, o transporte ferroviário também destaca pela segurança, apresentando índices muito baixos de roubo em comparação a outros modais. Baixo custo de frete. Com todas essas vantagens somadas, não é surpresa que o custo de frete ferroviário seja um dos mais competitivos, o modal perfeito para otimizar sua logística. Prontos para continuar a viagem? Depois dessa dose de coisas boas, vamos conhecer as dificuldades no caminho. Próxima parada, estação Desvantagens. Lentidão. Embora as ferrovias sejam eficientes para grandes volumes, é importante destacar que, para entregas urgentes, elas ficam atrás do transporte rodoviário e aéreo em termos de velocidade. Baixa flexibilidade. As rotas fixas são um ponto a considerar. A falta de flexibilidade no transporte ferroviário exige a integração com outros modais, o que pode complicar a logística em alguns casos. Infraestrutura limitada. Muitas linhas ferroviárias são antigas e carecem de modernização. Além disso, a cobertura territorial no Brasil ainda é muito limitada, dificultando o acesso em várias regiões. Impactos socioambientais. A expansão de linhas férreas também pode gerar impactos negativos, como ruídos, desmatamento e poluição, além de eventuais deslocamentos de comunidades locais. Custos elevados. Embora o modal ferroviário seja econômico em longo prazo, os altos custos de manutenção das locomotivas e vagões acabam impactando diretamente no preço final do frete. Custo de implantação. A construção de linhas férreas exige um investimento inicial bastante elevado, o que pode ser um desafio para muitas regiões e governos. Limite de quantidade, peso e tamanho de produtos. As ferrovias possuem restrições quanto ao tamanho e peso de algumas cargas, o que pode limitar sua versatilidade para o transporte de certos produtos. Essa viagem está ficando cada vez mais emocionante, não é? Então preparem-se, porque agora vamos desembarcar na estação mais curiosa de todas, as curiosidades sobre o modal ferroviário. Sabia que os trens contam com diferentes tipos de vagões, cada um projetado para transportar cargas específicas? Vamos conhecer essas engenhosas criações que tornam o modal ferroviário tão eficiente. Vagões tanque.
Com sua estrutura cilíndrica, eles são perfeitos para transportar líquidos, como combustíveis, produtos químicos e até óleos vegetais, garantindo segurança contra vazamentos. Vagões gondola. Já os vagões gondola são verdadeiros gigantes do transporte a granel, ideais para materiais como carvão, minerais e pedras. São abertos na parte superior, facilitando o carregamento. Vagões hopper. E por falar em materiais a granel, temos os vagões hopper, parecido com os gondolas, mas ainda mais práticos. Eles possuem aberturas na parte inferior para descarregar grãos e fertilizantes com rapidez. Vagões plataforma. Agora, vamos para os vagões plataforma. Como uma estrutura plana e aberta, eles transportam containers, máquina e até veículos de forma eficiente, perfeitos para cargas grandes e compridas. Vagões fechados. Proteção é essencial para certas cargas, e é aqui que entram os vagões fechados. Eles garantem a segurança de produtos sensíveis e valiosos, protegendo-os contra os atritos. Vagões refrigerados. Para os produtos perecíveis, como alimentos frescos ou congelados, temos os vagões refrigerados, equipados com sistemas de refrigeração para manter tudo na temperatura ideal. Vagões de carga viva. E por último, mas não menos importante, os vagões de carga viva. Projetados com ventilação adequada, eles transportam animais como gado de maneira segura e confortável. Viram só como cada vagão tem sua função específica? Essa diversidade é o que torna o modal ferroviário tão versátil e indispensável na logística global. Preparem-se para cruzar continentes, porque nossa próxima curiosidade é grandiosa. A maior ferrovia do mundo é a icônica Transiberiana, que conecta a Mongólia, a China e o Mar do Japão à distante Sibéria, na Rússia. Uma verdadeira obra de engenharia que atravessa paisagens incríveis e culturas diversas. Vamos acelerar nesta jornada e falar sobre o país que mais utiliza o modal ferroviário. Preparados para descobrir quem lidera essa corrida sobre os trilhos? Senhoras e senhores, apertem os cintos, pois estamos prestes a passar por um dos países mais ferroviários do mundo, os Estados Unidos. Um gigante no uso do modal ferroviário, especialmente para transportar grandes volumes de carga ao longo de sua vasta extensão territorial. Prontos para essa jornada? Enquanto seguimos viagem, notem que os Estados Unidos têm um dos sistemas ferroviários mais extensos e eficientes do mundo. Apesar de não contar com trens de alta velocidade, suas ferrovias desempenham um papel vital, tanto no transporte de passageiros quanto de cargas. E por falar em transporte de carga, quero destacar as mais de 600 ferrovias dedicadas a esses serviços. Grandes empresas como a Union Pacific lideram essa operação, essencial para a economia americana. Incrível, não é? Chegando agora na movimentada cidade de Nova York. Sabiam que o metrô daqui é um dos maiores e mais famosos do mundo? Um exemplo de como os Estados Unidos integram sistemas urbanos ao seu vasto modal ferroviário. Senhoras e senhores, mantenham-se confortáveis enquanto exploramos o verdadeiro gigante dos trilhos. Os Estados Unidos possuem a maior rede ferroviária do mundo, com impressionantes 226.612 km de extensão. É isso mesmo, uma malha imensa que conecta 23 estados, garantindo que as cargas cheguem a todos os cantos do país. Olhem pela janela e imaginem. A maior ferrovia, operada pela Union Pacific, cobre incríveis 52.838 quilômetros, um feito grandioso para o transporte de mercadorias em escala monumental. E não podemos esquecer as ferrovias classe 1, que são responsáveis por boa parte dessa operação incrível. São 7 ferrovias classe 1, gerando uma receita operacional anual de 250 milhões de dólares. Isso demonstra a força e a contribuição desse modal para a economia americana. Essa rede robusta, eficiente e bem organizada mostra que os Estados Unidos lideram o transporte ferroviário mundial, uma viagem pelos trilhos da produtividade e da inovação. Espero que tenham gostado desse passeio pelos trilhos da história e economia dos Estados Unidos. O modal ferroviário americano é, sem dúvida, uma viagem sem igual. Agora, ajustem o foco, porque chegou a hora de visualizar o ranking dos países que mais utilizam o modal ferroviário. Confiram os dados no gráfico e embarquem nessa análise com a gente. Senhoras e senhores, estamos nos aproximando da estação final. Por favor, certifiquem-se de levar todas as suas bagagens, e se deixarem algo para trás, bem, agora ela pertence ao trem. Espero que tenham curtido essa viagem tanto quanto eu. Agora é hora de descer, mas cuidado para não levar o vagão junto.
Até a próxima e lembre-se, a vida é como um trem, sempre em movimento. Só não perca o bonde dos seus sonhos.